Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia. Muito bem, Marcelo Jorge, muito boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes aí do Falando com a Agreste. Nós tivemos a grata surpresa e a honra de conversar com o bispo, o próximo bispo da Diocese de Garanhuns, Monsenhor Paulo Jackson. Ele que está lá em Minas Gerais e nos concedeu a entrevista por telefone e que a gente ouve a partir de agora. Monsenhor Paulo, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. Como é que está a expectativa para que o senhor chegue aqui em Garanhuns? Como deve ser a ordenação episcopal do senhor? Como é que está sendo esse planejamento? Muito bom dia, Rádio Marano FM. Bom dia, Luciano André, bom dia todo o pessoal que escuta a Rádio Marano, meus irmãos e irmãs aí de Garanhuns. É com muita alegria que eu me dirijo a vocês para dizer destes últimos acontecimentos que, na verdade, pegam a gente um pouco de surpresa. Então, eu recebi a comunicação do Santo Padre, o Papa, por meio do Núncio Apostólico, no início do mês de maio, e finalmente a publicação aconteceu no último dia 20. Então, nós pensamos para o dia 18 de julho, a ordenação episcopal em Patos, na Catedral de Nossa Senhora da Guia, e a posse canônica em Garanhuns, pensada para o dia 16 de agosto. Eu fiz essa proposta ao Monsenhor Bené, para ele conversar com os padres, com os leigos aí de Garanhuns, e ele está para me dar uma resposta. Mas a data pensada, proposta, é dia 16 de agosto, um domingo, festa da Assunção de Nossa Senhora, que já fiquei sabendo, inclusive, foi também a data da posse de Dom Irineu, quando ele veio para Garanhuns. Muito bem. Monsenhor, o senhor citou, inclusive, o Dom Irineu. O Dom Irineu, quando esteve à frente da Diocese aqui de Garanhuns, ele teve um perfil um pouco mais administrativo, voltando as atenções, por exemplo, para a organização do Seminário São José, que é o seminário que nós temos aqui em Garanhuns, da construção da nova Cúria Diocesana. Já o Dom Fernando Guimarães, que o antecedeu, ele teve um perfil mais teológico, vamos dizer assim, de formação de novos padres. Que perfil deve ser adotado pelo senhor, portanto, quando assumir a Diocese aqui de Garanhuns? Eu creio que o perfil fundamental, e isso estará presente no lema que eu escolhi para o meu episcopado, eu escolhi o lema in verbo tuo, isto é, na tua palavra. É uma frase do Evangelho de Lucas, quando Pedro diz, em obediência à tua palavra, lançarei as redes novamente. Capítulo 5, versículo 5 de Lucas. Então, primeira coisa, eu pretendo estabelecer para a minha vida espiritual, para a minha vida do ministério, um perfil eminentemente cristológico. Cristo Jesus deve ser o modelo, o referencial para o qual nós olhamos, para quem dirigimos o nosso olhar. Segundo, eu creio que a impostação dada pelo Papa Francisco é esta de pastores que estejam próximos do rebanho. Ele utiliza uma feliz expressão, que o pastor tenha o cheiro das ovelhas. Obviamente que um bispo, mesmo priorizando a dimensão pastoral, a dimensão cristológica, ele não pode negligenciar também essa dimensão da administração, das reformas, enfim, das implementações físicas de espaços. Na verdade, a única questão que deve ter clareza é que estes espaços físicos devem estar a serviço de um projeto maior. Isto é, os espaços físicos, a construção, a administração não deve ter um fim em si mesmo, mas que isso esteja em função da evangelização. E o bispo, fundamentalmente, é aquele que vem como o primeiro que serve, o primeiro que está aberto para dialogar com os padres, com o povo de Deus, com outros segmentos da sociedade civil, nas parcerias várias com o mundo da cultura, com o mundo das universidades, enfim, com uma sociedade plural, pós-moderna, na qual nós estamos inseridos. É um pouco assim que eu penso de realizar o episcopado. Obviamente que o Espírito Santo é quem vai nos conduzindo
E à medida que vamos tendo contato com o mundo concreto e cotidiano, dialogando com este mundo, o Espírito vai suscitando os modos de darmos as respostas corretas para cada situação. Muito bem. Monsenhor Paulo, no que diz respeito, portanto, ao conhecimento aqui da região, né? O senhor pertence à Diocese de Patos, aqui na Paraíba, né? Estado vizinho ao estado de Pernambuco. O senhor conhece geograficamente aqui nossa cidade, né? Esteve, inclusive, o senhor estudou em Recife durante algum tempo, não é isso? Sim, a minha formação filosófica na época, entre 87 e 89, foi em Recife. A formação teológica foi no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, em João Pessoa, entre 90 e 92. E como estamos no mesmo regional, em estados vizinhos, muitas vezes eu estive em Garanhuns, conheço a cidade e sei que a Diocese de Garanhuns, preponderantemente, é composta de paróquias do Agreste, com 2 paróquias da Zona da Mata e com 2 paróquias no Sertão. Eu tenho mais ou menos o mapa em mente, não conheço muito as outras cidades, mas conheço fundamentalmente Garanhuns. Mas eu sei de estudo, de ter visto o mapa, enfim, de já ter rezado que Quipapai e São Bento do Sul está muito mais vinculado à realidade da Zona da Mata, da Zona Canavieira, e que Águas Belas e Itaíba estão muito mais na realidade do sertão do Pernambuco. Mas o miolo central da diocese é a região de Agreste. Eu tenho muitos contatos com vários padres da Diocese de Garanhuns, porque com vários deles eu fui contemporâneo no seminário, alguns deles da minha mesma turma, outros eram contemporâneos de turmas adjacentes, e eu fui professor de alguns padres no seminário teológico lá em João Pessoa, porque há muitos anos eu sou professor no seminário de teologia. Então tenho muitos contatos com vários padres. Eu creio que isso será um aspecto importante, positivo. Porém, independentemente de ter ou não ter conhecimento, o importante é a atitude com a qual a gente chega. E a minha atitude vai ser uma atitude de abertura, de aprender, de conhecer, de observar e de me situar a partir das observações que a gente vai fazendo. Monsenhor, evidentemente, né, o seu tempo é bastante corrido, principalmente nos últimos dias depois do anúncio, né, de que o senhor assumiria a diocese aqui de Garanhuns. E eu preciso apenas fazer mais uma pergunta, se o senhor nos permitir, diante do seu tempo. Sim, pois não. Evidentemente, né, de todos esses desafios do século XXI que nós estamos passando, né, com as novas, os novos direcionamentos, inclusive, que o Papa Francisco vem dando à Igreja Católica, e também a idade que o senhor tem, 46 anos de idade, não é isso, para assumir o episcopado aqui em Garanhuns. O senhor acredita que desafios, né, estão sendo impostos, evidentemente, à Igreja Católica na atualidade? Como ultrapassar esses desafios, como trazer, né, a comunidade para dentro da Igreja e, consequentemente, né, aceitar a doutrina católica, ou a doutrina cristã, melhor dizendo? Acho que são 2 níveis na resposta. Um primeiro nível é o nível da conservação, digamos assim. Neste nível, obviamente que a gente deve cuidar do rebanho, procurar os que estão afastados, reconduzi-los à comunidade eclesial, dar um senso de pertença, um senso simbólico de valor, de sentido para a vida, etc. Esse é um nível, digamos, no aspecto muito mais interno. Mas nós estamos vivendo efetivamente numa sociedade profundamente conectada e ao mesmo tempo profundamente desconexa. Uma sociedade que muitas pessoas até creem em Deus, mas não querem pertencer, não querem vinculação, não querem participar de comunidades, de instituições. Eu creio que a Igreja também precisa dar uma resposta a estas pessoas. Isto é, o paradigma não pode ser somente para dentro, o paradigma da relação não pode ser somente de conservar o que já existe.
o Papa Francisco tem insistido imensamente nesse aspecto da missionariedade, da abertura aos outros, do diálogo com as diferenças, da pluralidade, fundamentalmente de oferecer um senso do reino, um senso de Cristo para as pessoas. E se nós conseguirmos que estas pessoas também façam parte de uma comunidade eclesial e encontrem aí sentidos para a sua existência, num mundo marcado por tanto individualismo, por tanto anonimato e por tanta perspectiva da descartabilidade, se as pessoas encontrarem nesta comunidade afetiva, de acolhimento, se encontrarem aí um espaço de vida, de acolhimento, será, creio, uma grande tarefa que teremos feito pelo reino de Deus. Então eu vou com esse desejo de acolher, de falar ao coração das pessoas, de ter uma palavra para jovens, de conviver com homens, mulheres, crianças, de acolher o diferente, de dialogar também com o mundo da cultura, com o mundo das universidades, com este mundo plural no qual nós estamos inseridos. Muito bem, Monsenhor Paulo, né, eu gostaria de agradecer a sua participação conosco aqui hoje, falando com a Agreste, inclusive a nossa emissora, a Rádio Marano FM, tem abrangência lá na cidade de Patos, na Paraíba. Nós alcançamos, né, os nossos ouvintes também lá, a qual a gente deixa aqui também as nossas congratulações com todos os cidadãos lá de Patos. Vamos acompanhar, evidentemente, a sua ordenação no dia 18 de julho e, consequentemente, também, né, a sua posse aqui em Garanhuns, provavelmente no dia 16 de agosto. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação conosco aqui, né, desejando boa sorte ao senhor e rogando as bênçãos, evidentemente, do senhor aqui para toda a Diocese de Garanhuns. Seria possível deixar, né, esta bênção final para os nossos ouvintes, Monsenhor? Com certeza. Agradeço a você, Luciano André, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Marano, e desde o dia que eu recebi o telefonema do Núncio Apostólico, que eu os tenho nas minhas orações e na celebração cotidiana da Eucaristia. Deus os abençoe largamente, que o Espírito Santo, nessa preparação para a festa de Pentecostes, que é o Espírito do amor, o Espírito da comunhão e da pluralidade, que o Espírito Santo seja derramado copiosamente sobre os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Monsenhor Paulo. Mais uma vez, um grande abraço para o senhor. Abraço a todos. Muito bem, conversamos então com o Monsenhor Paulo Jackson, ele que assumirá a Diocese de Garanhuns, né, será ordenado bispo dia 18 de julho, lá na Diocese de Patos, e provavelmente a posse aqui em Garanhuns dia 16 de agosto. Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia.